Essa sessão, irmãos, do capítulo 21, conclui a penúltima parte do livro de Josué, que é a declaração que encerra o verso 45. Toda a palavra que saiu da boca do Senhor se cumpriu. Aquilo que o Senhor disse a Moisés aconteceu. O que nós ouvimos dos patriarcas se realizou aqui agora. O que Deus ordenou a Moisés foi realizado e foi como ele havia ordenado. O que nós temos nessa sessão é a conclusão da distribuição de todas as terras que foram dadas a Israel, distribuição feita pelo próprio Senhor e segundo as palavras do próprio Senhor. Os levitas são os últimos, e não é à toa que eles são os últimos. Há um ponto fundamental aqui que nós vamos discorrer na sequência do texto, mas eles são os últimos porque eles vão representar Israel e todo o povo de Deus como sendo os peregrinos da terra. Até mesmo possuindo terra, eles não possuem verdadeiramente. A terra que eles têm pertence ao Senhor. O que é dito nesse texto, que é expresso nesse texto, vai nos ajudar a compreender alguns pontos fundamentais desses chamados levitas e do Deus que cumpre suas promessas a todo Israel, ao seu povo. A distribuição da terra e como ele o faz tem muito a nos ensinar. Veja, irmãos, é bom lembrar alguns pontos introdutórios antes de entrarmos no texto propriamente dito. Lembre-se, essa sessão toda lida com a distribuição da terra aos levitas. Isso nos dá a imagem clara do que significa ser literalmente peregrino nessa terra. Outra coisa, a tribo de Levi não recebeu herança como as outras tribos receberam. Pelo contrário, os levitas residiram em certas cidades, específicas cidades, através de Israel. Isto é, dentre as tribos de Israel, eles receberam cidades. Não houve um lugar específico para a tribo dos levitas. Dentre as tribos foram separadas algumas cidades para eles. É por isso que no capítulo 21, no versículo 4 até o 8, é isso que ele vai descrever no sentido mais geral, podemos dizer assim. Só preste atenção no verso 4: caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Então aqui os coatitas são uns que pertencem aos levitas. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Então esses receberam cidades dessas tribos, e aí ele vai narrar isso até o verso 8. Cada um recebeu das cidades que já haviam sido distribuídas. Você tem a razão pela qual eles receberam as cidades, verso de 1 a 3. Você tem a sorte estabelecida para todos eles do verso 4 a 8, e do verso 9 ao 40 a lista de cada cidade recebida. E o 43 até o final do texto eu tenho a conclusão que encerra não apenas esse capítulo, mas toda a sessão que começou lá atrás no capítulo 13 e encerra aqui no capítulo 21, como o texto vai com clareza nos ensinar. Olhando para esse texto, alguns princípios nos são importantes. Então vamos pensar o seguinte, irmãos, olhando para essa história narrada no capítulo 21. Aqui nós temos literalmente os peregrinos de Deus, e como peregrino eles são aqueles que andam pela terra e não possuem a terra.
mas eles abençoam a terra, e onde eles passam, ela é completamente abençoada. Mas vem a primeira pergunta: como que eles vão possuir essa terra? Com base em que eles vão possuir essa terra? Com que autoridade eles vão buscar isso? Lembre-se que isso já foi tratado em outros capítulos anteriores. Você vai lembrar muito bem que aconteceu com Caleb no capítulo 14, verso 6. Você vai lembrar do que aconteceu com as filhas de Zelofedade no capítulo 17, verso 3 a 6. O que foi que eles fizeram? Eles chegaram a Josué dizendo: lembra que Deus ordenou por meio de Moisés que nós teríamos essas terras. Eles chegam para lembrar a Josué de que a terra que eles possuíam, ou que eles iriam possuir, foi dada pelo Senhor. Eles não esqueceram do que Deus havia dito, e eles se aproximaram de Eleazar, de Josué e da liderança dos israelitas, e então pediram a eles: nos conceda aquilo que nos foi dado pelo próprio Deus. Eles chegam para dizer: nos conceda aquilo que Deus nos prometeu, nos dê aquilo que nos foi prometido pelo Senhor. É exatamente assim que aqueles que são peregrinos nessa terra vivem. Preste bem atenção, os versos 1 a 3, as palavras utilizadas aqui. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas, e aí no verso 1 ele diz a quem? Eleazar o sacerdote, a Josué filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Eles chegaram para Eleazar, para Josué, dizendo: o Senhor prometeu por meio de Moisés que nós teríamos cidades para cuidar dos nossos animais. Que padrão belo, irmãos, nós temos. Nós pedimos aquilo que Deus nos ordenou. Como é que é formada a oração do crente? A nossa oração é forjada pela palavra de Deus, isto é, pelas promessas que Ele faz, por aquilo que Ele me manda fazer, e por aquilo que Ele disse que eu teria da parte dEle. Aquilo que está escrito na palavra, que foi ordenado por Ele, torna-se minha oração. O que eu peço a Deus? Aquilo que Ele me prometeu, aquilo que Ele me mandou, aquilo que Ele ordenou, tanto em forma de promessa, como em forma de mandamento. Se Ele me ordenou ser santo, eu posso pedir a Ele para ser santo. Se Ele prometeu que nos entregaria por meio de Cristo, que Cristo nos entregaria ao Pai sem mancha, sem mácula e sem pecado, eu posso pedir a Deus para que eu seja santificado conforme as promessas dEle. Os levitas nos são exemplo aqui. O que Deus nos prometeu, aquilo que Ele nos autorizou ter, nós devemos buscar em oração. Há muita frustração da nossa parte quando nós buscamos aquilo que Deus não nos prometeu e quando nós queremos algo mais do que aquilo que Ele nos ordenou. Frequentemente isso ocorre, irmãos. João Calvino é preciso no comentário que ele faz dessa sessão, e ele diz assim: Deus prescreveu uma forma pela qual Ele nos ensina a orar, e Ele colocou sobre a mesa tudo o que Ele nos permite pedir. Ele colocou sobre a mesa tudo o que Ele nos permite pedir.
dessa bondade e dessa misericórdia, diz Calvino, procedente do Pai, nós recebemos grande fruto de consolação, porque nós sabemos que o que nós estamos pedindo não é nada absurdo, nada estranho e nada sem sentido. E sabe o que Calvino está comentando? A oração do Pai Nosso. Ele diz: a oração do Pai Nosso é a maneira clara do Senhor dizer: é isso que está sobre a mesa. Resumindo, ele diz: nada é inaceitável a Ele, desde que o que estejamos pedindo esteja nas suas palavras, esteja nos seus escritos, esteja nas promessas que Ele fez. Nada é absurdo, desde que o que estejamos pedindo esteja na palavra dEle. Tiago, sabendo disso, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: ora, você que não tem sabedoria, você que tem falta de sabedoria, ele diz: sabe o que você faz? Pede a Deus que Ele dá. Você que não tem sabedoria, pede a Deus que Ele dá. Todas essas promessas podem se transformar em oração. Ó irmãos, que confiança nós podemos ter quando pedimos para que Deus governe a terra. Quando eu digo assim: Senhor, supra as nossas necessidades, perdoa os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação. Ó Senhor, antes de tudo, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Como os levitas nos ensinam a orar como peregrinos nesse mundo. Nada é absurdo quando o que pedimos está revelado nas palavras de Deus. Mas uma coisa interessante ainda, e é muito bom falar nesse tema, e aqui eu posso dizer aos irmãos, não é? A importância disso. Como é bom expor as Escrituras, e você vai tocar em todos os tópicos, e sem precisar nunca ser um sermão de carapuça, ou que alguém está falando alguma coisa e o pastor se dirigiu àquela pessoa naquele horário por aquilo. Sempre a exposição bíblica nos facilita, e você não vai tocar em assuntos que o texto não tratou. Mas a segunda coisa importante e bela na exposição bíblica é que você lida com as virtudes e com as faltas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou tratar sobre a provisão que Israel deveria conceder aos levitas, e falar da necessidade dos pastores receberem seus salários para suprir suas necessidades, eu posso falar isso a partir de uma igreja local que cuida do pastor, que paga um salário para o pastor, que é digno, e que ele pode viver com dignidade, e que ele pode suprir a necessidade da sua família, e que ele pode viver com honradez. Eu falo isso na perspectiva de uma igreja que com seu conselho cuida do seu pastor. Então aqui não é carapuça para o meu conselho, nem carapuça para nenhum irmão da igreja, porque o que eu provo com a minha família é exatamente o cuidado de Deus por meio da própria igreja. Mas eu preciso dizer isso porque é o que está escrito na palavra de Deus. Quando os levitas pediram às cidades, eles estavam pedindo, irmãos, pela provisão que eles precisavam. Os levitas e os sacerdotes, eles foram colocados como ministros separados de Israel, e eles eram usados ali, eles que faziam sacrifício, eles que mantinham o tabernáculo, e eles realizavam e praticavam aquilo que era espiritual dentro de Israel.
eles precisavam de suprir todas as suas necessidades terrenas. Eles precisavam de casa para viver, de pasto para manter os seus animais. E é isso que eles estão pedindo, como o Senhor havia prometido. É isso que Ele está pedindo, irmãos. E nós sabemos que existem pastores e evangelistas, irmãos, e cooperadores do Evangelho, que estão no ministério por lucro, e que fazem do ministério um lugar para ganhar dinheiro, e eles são dirigidos por mamon, pelo dinheiro, não pelo Evangelho, não pelo poder da graça de Deus, mas são conduzidos simplesmente por dinheiro. Mas é verdade também que existem igrejas que não cuidam dos seus pastores, das necessidades da família do pastor, sabendo que ele precisa de plano de saúde para viver, precisa de uma aposentadoria, precisa educar os seus filhos, e se sabe, muitas igrejas tendo condições não fazem isso. E as pessoas se esquecem disso e começam a ver o pastor como aquele que ganha muito mais, é que ele tem que sofrer mesmo, a necessidade dele é que ele passe por dificuldades. Não, é claro que o pastor pode passar dificuldade, e em algumas circunstâncias vai passar dificuldade, e quando você não vai mudar o seu foco por causa da dificuldade, você vai correr atrás de outros trabalhos paralelos para manter sua casa, mas você não vai abrir mão do ministério, daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas o mercenário, ele não suporta, ele corre atrás e abandona a igreja, porque ele acredita que o que ele precisa nessa vida é apenas sustento. O que acontece com os levitas, irmãos, é o que Paulo ensina na primeira carta de Coríntios, no capítulo 9. Rapidamente, abra sua Bíblia comigo, aqui em Josué 21, a exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Paulo diz assim, irmãos, capítulo 9, é toda a sessão, mas não precisa ler todo, obviamente, mas preste atenção, irmãos. Ele diz assim: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, e certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo aqui está aplicando o que está escrito em Josué à realidade do ministério pastoral. Se nós trabalhamos, nós temos o direito a receber aquilo que é fruto do trabalho. Mas, como peregrinos, eles nos ensinam a orar e nos ensinam a depender de Deus, das promessas de Deus, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. E por causa disso, eles são como se fosse, não é uma parábola, mas como uma figura que é representada em todo o Antigo Testamento. Os levitas, irmãos, eles são descritos como sendo peregrinos e tendo a terra como herança, porque eles apenas vão viver naquelas cidades, eles não vão possuí-las.
Eles têm um status inequívoco de peregrinos. Sem desmarcar o Josué 21, por favor, Deuteronômio capítulo 18, verso 6. Veja as palavras de Moisés dizendo assim: quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu. E aqui a expressão utilizada no texto, irmãos, é que ele está dizendo, ele usa a palavra para descrever essa expressão, os levitas residentes em alguma cidade. O termo é como se fosse os levitas que são peregrinos na cidade. Quando chegar na cidade esse peregrino, esse levita, é assim que eles são descritos. Sem precisar mudar de livro, em Josué mesmo, no capítulo 13, volte lá comigo, por favor. Josué capítulo 13, verso 14, diz assim a palavra de Deus: tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Eles não receberam. Tendo visto que eles nunca possuíram uma terra, eles não desenvolviam raízes nessa terra. Eles não possuíam a terra e não tinham raízes na terra. Você sabe como Davi se descreve, irmãos? O rei Davi, lá no primeiro livro das Crônicas 29 e 15, ele diz: pois nós somos peregrinos diante de ti, como os nossos pais foram. Os nossos dias sobre a terra são como sombra. Nós somos como peregrinos nessa terra. No Salmo 39, verso 12, o salmista vai apelar a Deus para que ele escute sua oração. E veja o que ele diz, irmãos: porque eu sou um peregrino, eu sou um andarilho, eu ando por essa terra. A linguagem que vai percorrer as Escrituras é: nós não somos desse mundo. Que coisa impressionante, irmãos. A Bíblia vai dizer com todas as letras que nós somos filhos de Deus e nos foi prometida uma herança na eternidade. E nós podemos reconhecer isso durante a nossa caminhada. Essa verdade não nos leva ao desespero, mas à realidade. Nós não temos raízes nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Como diz o salmista, a nossa soberba se revela de tal maneira que nós compramos uma terra e colocamos o nome dela no nosso nome. É tanta soberba nossa que até uma terra nós colocamos no nosso próprio nome. O que nós estamos dizendo não é que você não deva possuir, nem passar escritura, não entenda nada disso. Mas o seu espírito não pode ser daquele que faz a sua morada aqui e que coloca a esperança aqui, mas no Senhor. Peregrinos nos ensinam que não temos raízes nessa terra. E que chamado eles tinham, irmãos? Para quê? E qual era o papel deles, literalmente, nesse contexto? Para que eles foram chamados? Porque que em cada cidade, veja, todas as tribos receberam cidades, e eles receberam cidades dentro das tribos das outras tribos. Por que isso? Preste atenção no comentário de Calvino, precioso, irmãos. Ele diz o seguinte:
como um tipo de guardiãos em cada distrito, para reter o povo e para que eles pudessem praticar um culto puro ao Senhor. Ele disse: é verdade que eles estavam em todo lugar como estrangeiros, mas eles estavam ali com a dignidade de agir como despenseiros de Deus, para prevenir que os cidadãos se revoltassem contra Deus, para prevenir que os cidadãos deixassem de cultuar o Senhor como Ele ordena. Essa é a razão para que a declaração fosse estabelecida. Quantas cidades eles obtiveram de cada tribo? Veja, Calvino diz o detalhe descrito, porque cada cidade que eles possuíram em cada tribo, eles estavam em todo lugar para supervisionar, para preservar a pureza dos ritos ordenados por Deus. Que coisa, irmãos! Os levitas em todas as cidades. Os puritanos diziam, quando tratava acerca dos presbíteros, eles falavam como era bom se tivesse um presbítero em cada canto da cidade, nas feiras, nos mercados, nos negócios, para que pudesse socorrer, orientar, instruir, exortar as ovelhas. Porque os levitas não apenas supriam o altar do Senhor, mas eles também ensinavam a lei. Não é à toa, irmãos, que lá no livro o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o que você ouviu de mim, Timóteo, ensina a outros homens de boa reputação, para que eles ensinem os outros. O que Paulo está dizendo, torna isso conhecido, para que outros possam ajudar outros, para que um possa socorrer o outro, e nós possamos ser protegidos nessa caminhada. Um levita em cada cidade. Daí você imagina, irmãos, quão terrível é você dizer, você tem uma igreja, mas não tem presbíteros nessa igreja, ou mesmo nessa cidade não tem pregador da palavra. Você está dizendo que aquela cidade está debaixo de maldição. Deus teve o cuidado de colocar levitas nas cidades distribuídas, para que fosse guardado puro o culto ao Senhor e tivesse obediência à lei de Deus. Na última sessão, você vai perceber que os levitas, como peregrinos, eles vão descrever para nós a certeza de que Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. O que eles pediram no início, Senhor, nos conceda aquilo que o Senhor prometeu. Agora eles vão ouvir no final do texto, no capítulo 21, verso 43, 44 e 45. Voltemos a essa última sessão, que diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu.
a história termina com louvor ao Deus que cumpriu tudo aquilo que prometeu, por meio do pedido de oração, porque Ele havia ordenado. Ele prometeu, e o meio pelo qual nós recebemos o que Ele nos prometeu é a própria oração, é a fé, é a confiança nele. Aqui nós recebemos o final da história. O Senhor estabelece um princípio que percorre toda a verdade bíblica, irmãos. Deus cumpriu suas promessas. Em termos absolutos Ele usa. É verdade que você vai perceber que os Juízes, o livro de Juízes na sequência, revela que nem toda a terra foi conquistada de fato. E que eles deveriam fazer, uma vez que eles estavam ali, a terra foi conquistada, mas eles deveriam, a partir de estar dentro da terra, tomar posse de todo o resto. Eles não fizeram o que Deus ordenou, mas eles entraram na terra, e aquilo que foi prometido se cumpriu. Essa é a linguagem. Os inimigos todos foram vencidos. Tudo que foi falado foi cumprido. Você lembra quando Deus faz um pacto com Davi, em 2 Samuel 7, verso 1 e 11 particularmente. O verso 1 do capítulo 7 de 2 Samuel diz assim: tendo Deus dado descanso a Davi de todos os seus inimigos ao redor. Deus deu descanso, que é o termo utilizado. O Senhor lhes deu repouso ao redor. A mesma linguagem. O Senhor destruiu todos os seus inimigos. Ora, irmãos, nós sabemos muito bem que o foco da promessa incluía alguma coisa que, além de componentes geográficos, em última instância, o repouso incluía usufruir da presença de Deus, e era a experiência da fé que estava ali. Sob Josué, essa geração conquistou os inimigos diante deles e entraram e tomaram a terra como posse, como herança. O fato de que existem mais para vir não vão distraí-los da plenitude dessa alegria de Deus ter feito aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu. A experiência cristã, ela nos encoraja hoje a viver exatamente dessa forma. A Bíblia descreve que Cristo destruiu todos os seus inimigos: o pecado, o diabo e a morte. E a Bíblia diz que nós que fomos justificados em Cristo temos paz, nós entramos no repouso, paz com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que são filhos de Deus ainda vão vê-lo como Deus é. A Bíblia nos dá verdades que já nos são garantidas eternamente, mas que serão manifestadas na totalidade no fim. No fim. Por isso, nós que vivemos nessa realidade bíblica, de que quando cremos entramos no descanso, mas você vê as lutas, as aflições, a impaciência muitas vezes do nosso coração,
E você pensa, como que todos os inimigos foram destruídos se ainda há uma guerra dentro do meu coração? É hora de você baixar de novo as suas armas e confiar nas promessas de Deus e viver segundo aquilo que Ele ordenou, pedindo a Ele aquilo que Ele te prometeu. Não é prometeu, irmãos, por algum falso profeta que diz para você que ele prometeu alguma coisa a você. Prometeu segundo o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus. Isso fará com que você possa usufruir agora tudo aquilo que já foi conquistado pelo Senhor, e aguardar usufruir disso na plenitude no dia que adentrarmos a presença de Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção do Espírito. E nós podemos caminhar sabendo que Deus ouve, atende aquilo que Ele prometeu, ouve a palavra do seu povo. E nós podemos provar aqui já o que Ele disse a Abraão se cumpriu aqui. O que Ele prometeu a Moisés, eles estão vendo agora. E nós veremos com os nossos olhos o nosso Deus, como Ele promete em 1 João capítulo 3, verso 2. E nós o veremos face a face. O conforto da igreja pertence ao Senhor. Peregrinos nós somos. Não tenha raízes nesse mundo. Viva pelas promessas de Deus. Viva para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E lembre-se, é Deus quem cumpre todas as suas promessas. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos mais uma vez ouvir a tua voz e sermos, ó Deus, desafiados a vivermos de modo contrário aos valores desse mundo. E quantas vezes, Senhor Deus, nós sofremos com um sentimento de que não pertencemos a algum lugar, em tantas circunstâncias da nossa vida. Mas hoje, com os peregrinos, com os levitas, com o teu povo, nós aprendemos que as nossas raízes não estão aqui, que a nossa pátria não é essa, e que pertencemos a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Abençoa a Tua igreja, derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.